Ele estava menos interessado no brilho do sapato e mais interessado na minha habilidade de ler e escrever. Toda vez que Mário recebia a carta, ele ia na telefônica, e antigamente era difícil fazer uma ligação, a Fernanda acho que pegou essa fase, você tinha que ir na telefônica, lembram disso os mais velhos? Né? Pegavam a chavinha, pagava antecipadamente ou deixava um documento para poder fazer uma simples ligação. Mas as cartas sempre terminavam pedindo a Mário que escrevesse de volta, porque a amada não entendia por que ele não poderia dedicar 5, 10, 15 minutos escrevendo algumas linhas para ela. Mas Mário não poderia escrever porque não sabia. À medida que ia lendo as cartas de Mário, o rosto daquele homem era uma pura cachoeira, né? E aí quero dar uma dica para as mulheres aqui. Quer agradar um homem? Fale palavras de amor ou escreva palavras de amor, mande por um torpedo, né? Mande por e-mail, mas mande. Né? Isto abre o coração de qualquer homem. Lendo as cartas para Mário e escrevendo para Mário. E Mário não só não sabia escrever, como também não sabia expressar um sentimento. Né? Escrevendo para Mário e lendo para Mário, eu aprendi um grande segredo na vida. E guarde bem o que eu vou falar para vocês. Não existe forma melhor de aprender senão ensinando o outro. A Fernanda sabe que ela não se tornou professora no momento em que ela foi contratada na Uninove. Ela se tornou professora dentro de sala de aula. Porque ao ensinar você, ao ensinar o outro, nós expandimos o nosso universo, nós expandimos a nossa capacidade sensorial, nós expandimos a nossa capacidade de entender aquilo que estamos estudando. Não existe melhor método para aprender, senão ensinando o outro. Madre Teresa de Calcutá certa vez nos ensinou que quando você dá algo a alguém, você não quer agradar o outro. Você dá algo a alguém porque você quer agradar a si mesmo. Porque tem algo latejando lá dentro de você, querendo que você seja melhor. E você não consegue ficar indiferente ao sofrimento do outro, porque você precisa se curar. E é por isso que nós damos aos outros. E eu queria dizer a vocês que ao ensinar o outro, vocês ensinam a si mesmo. Olha o segredo. E quantas vezes dentro de sala de aula, e quantas vezes na nossa família, nós deixamos de ensinar o outro e deixamos de ensinar a nós mesmos. Nós guardamos muitas vezes o conhecimento para nós como se fosse algo que não pudesse ser compartilhado e esquecemos que ali está o segredo para a verdadeira aprendizagem. Não hesitem nem por um segundo em ensinar o que você sabe ao outro, porque fazendo isto, você está ensinando a si mesmo. E se você estiver no outro extremo, no outro lado de quem precisa da ajuda, não hesite em pedir socorro. Queria dizer a vocês que para que a aprendizagem ocorra de forma verdadeira, de forma genuína, nós temos que ser transparente conosco mesmo. Nós não podemos de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, deixar que o medo, deixar que o preconceito nos impeça de compartilhar, porque é através do compartilhar as informações com o outro, de expor os nossos medos e as nossas dúvidas, é que nós vamos nos tornando cada dia melhor. Então foi com essa bagagem que eu chego aos 14 anos de idade, na minha segunda migração. Estava saindo da cidade ceifada pelo pó e chegando em São Carlos.
aqui próximo de São Paulo, a capital do clima, uma cidade toda arborizada. E lá então fui fazer o colégio técnico em mecânica, e quando terminei o colégio técnico em mecânica, eu e meus colegas todos tivemos grandes ofertas de trabalho. A maioria foi trabalhar, logo comprou o Fusquinha financiado, né? Mas tem algo que aconteceu há 40 anos atrás que me marcou muito, quando Armstrong deu o primeiro passo na Lua e disse um pequeno passo para o ser humano e mais um gigantesco passo para a humanidade. Eu queria encontrar aquela menina que marcou a minha vida com aquele preconceito e dizer a ela hoje que para o homem chegar na Lua foi necessário a realização de muitos trabalhos simples e humildes, né? Mas aquilo, no ano subsequente, a seleção Canarinho seria campeã, né? E os meus colegas de turma, as outras crianças, todas desfilávamos no 7 de setembro, vestido de verde e amarelo, e todo mundo queria ser um Pelé, e eu sempre tive um orgulho muito grande do Pelé, mas eu queria mesmo era ser um Armstrong, né? Eu queria mesmo era ajudar a nossa sociedade a dar grandes passos. Não entendia naquela época que na verdade eu queria ajudar a mim mesmo, né? Mas deixei de trabalhar como técnico em mecânica porque morava numa cidade que tinha a Universidade Federal de São Carlos e tinha a USP, duas grandes universidades. Peguei a minha chinela havaiana, arrumei uns blocos de tijolos, consegui um pedaço de madeira, fiz uma escrivaninha. Eu de manhã trabalhava numa loja de xerox, à tarde eu devorava aquelas apostilas e à noite eu ia para o cursinho. Era o meu primeiro contato com o livro. E meus amigos, como é bom ter acesso à informação e principalmente à informação sistematizada. A cada apostila daquela para mim era uma grande vitória, né? Era um prazer muito grande poder estar devorando aqueles conhecimentos. Pude então entrar na Universidade Federal de São Carlos, onde fiz fisioterapia. Em seguida fui para a Unicamp trabalhar, fiz o mestrado também na Federal de São Carlos e fui para os Estados Unidos fazer o PhD, que é, na verdade, o nosso doutorado, né, reconhecido pela CAPES. Quando cheguei nos Estados Unidos, lembrei de tudo, né, que havia passado para chegar até aquele ponto. E lembrei, quando tinha a idade de vocês, de um grande erro e de um grande acerto na minha vida. O grande erro foi achar que o problema do Brasil, que o meu problema, que o problema da nossa sociedade não era mais do engraxate, não era mais do Gil, que o problema era da sociedade, que o problema era do regime de exceção, do regime ditatorial que tínhamos naquela época. Para vocês terem uma ideia, naquela época, para ler um livro sobre o socialismo ou um jornal, eu tinha que combinar com os meus colegas para pegar o material em algum lixo para poder ler, porque era proibido. E quando tinha a sua idade,